Oi, Gegel, tudo bom com vocês? Eu me chamo Angélica Falcão, sou ao final da Gegel. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês tudo que vocês precisam saber antes de tentar fazer o primeiro funko de vocês. Se você tem alguma dúvida em relação à medida, tipo de massa usar, que tamanho fazer e mais algumas outras dúvidas, é só continuar assistindo o vídeo. Gegel, modelando ideias. Antes de começar qualquer funko, não só funko, mas qualquer peça que você for fazer de biscuit, você precisa de uma referência. Pode ser assim, impressa, pode ser você olhar na tela do celular, do tablet, do computador, ou você pode desenhar como ficar melhor ou mais fácil, ou como você tiver condições de fazer. Uma dica que eu dou, que é muito interessante, que muita gente que compra o funko da Funko Pop mesmo, e faz vídeos e um box mostrando o funko, os detalhes. E quando eu preciso fazer algum personagem e eu não sei os detalhes dele bem, eu assisto os vídeos no YouTube e vou dando pause nas partes que mostram, por exemplo, algum detalhe da roupa, a parte de trás do funko, a lateral, algum detalhe que eu preciso ver do cabelo, algum detalhe que eu achar importante, que não tem como eu ver numa foto impressa só de frente. Tiro o print e deixo o print salvo no celular quando eu estou usando o celular, que não é o caso. Ou você pode fazer isso, tirar os prints, fazer uma montagem no Paint ou em algum outro programa e imprimir todos os prints de cada parte que você quer. Uma outra opção é você ir desenhando partes do funko e escrevendo as cores de cada parte, que cor é. Se você não tiver como olhar no celular, como olhar em canto nenhum, você pede um celular, alguém, alguma coisa, dá uma olhada em como é e passa pro papel. Você desenha e vai anotando a cor, por exemplo, camisa quadriculada, cor tal. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é a estrutura. Toda peça, não só o funko, mas toda peça de biscuit precisa ter uma estrutura. Se ela não tiver estrutura, com o tempo, depois de muitos anos, essa peça pode despencar. Então ela precisa ter uma estrutura. Você não pode fazer uma peça toda em biscuit. A estrutura você pode fazer com palito, com arame, com papel alumínio ou com isopor. Eu costumo usar o papel alumínio e o arame, mas quando eu comecei eu usava palito de churrasco e o isopor. Se você optar por usar palito, ou de churrasco, ou de dentro, do picolé, o que tem que ser assim, de bambu. Ele é diferente do palito normal. O outro, com o tempo, com a umidade da massa, ele absorve a umidade, ele apodrece. E aí pode com o tempo despencar peças. De bambu não. Ele dura e ele é bem facinho de quebrar. Se você for usar arame, tem que ser galvanizado. Se você não usar um arame galvanizado, com o tempo esse arame vai enferrujar também por conta da umidade da massa. Se você quer que a peça dure a vida toda, use material apropriado para a massa. Arame galvanizado, palito de bambu. E o papel alumínio, que nem esse realista aqui, ou o isopor. A massa que eu uso é essa daqui, massa natural da Polycol. Desde que eu comecei eu uso a Polycol porque eu preferi ela, mas aí é questão de gosto mesmo. A diferença de uma massa para outra tá na quantidade de água que elas têm. Quanto mais água a massa tiver, mais ela vai encolher. Biscuit é o nome que a gente dá para a peça depois de pronta. A massa não é biscuit, a massa é porcelana fria. Então você está fazendo uma peça de porcelana fria. Tem duas opções na questão de tingir. Você pode fazer o seu funko todo numa cor só, todo branco ou todo natural. Se você for fazer todo numa cor só, aconselho que seja todo branco. E depois você pintar nas cores, as cores do funko. Por exemplo, você faz ele todo branco, aí depois você pinta o olho de preto e a camisa da cor que é, a calça da cor que é. Ou então você pode tingir a massa nas cores que você for precisar. Por exemplo, se eu fosse fazer o crawl, eu ia ter que tingir a massa de cinza, de preto, de branco, marrom. A única coisa que você tem que se preocupar é que se você for fazer todo de uma cor só para pintar depois, você só pode pintar quando a peça estiver completamente seca. Se você for tingir, você tem que se preocupar. A porcelana fria ela tem dois fatores, um é o encolhimento e o outro é o escurecimento. Se você tingir, por exemplo, para você ter uma ideia, essa bolinha aqui, dá pra ver que é uma bolinha preta, né? Não sei se a câmera vai focar, mas dá pra ver que é uma bolinha preta. Só que eu não tingi a massa de preto, eu tingi a massa de cinza. Mas eu tingi no cinza escuro, que eu sabia que quando secasse, ia ficar preto. E se eu quisesse um cinza escuro, eu teria que fazer um cinza mais claro para quando ele secar ele ficar escuro. Então, por exemplo, aqui
tem um cinza mais claro nesse sapatinho da Gegel. E na meia é um preto, na camisa é um preto, mas eu usei a mesma tinta para fazer as duas cores, eu usei a tinta preta. Se você não tiver essa segurança de saber qual cor que a massa vai ficar quando secar, é só você fazer, tingir, e aí você fazer uma bolinha assim pequenininha e deixar secar para você ver a cor que fica, para não perder muita massa. E o fator encolhimento é a mesma coisa, tudo que você for fazer, você tem que fazer ciente de que a massa vai encolher depois que secar. Tá vendo que aqui dá pra ver aqui um branquinho? Esse branquinho é do isopor. Eu não me preocupei com isso aqui quando eu fiz, porque eu sabia que se eu fosse colocar um cabelo aqui, ia cobrir isso. Mas você tem que prestar atenção nas outras partes que não podem aparecer. Não pode acontecer isso, por exemplo, na parte da frente do rosto. Então, tanto com papel alumínio quanto com isopor, quando você for cobrir, procura deixar a massa, abrir a massa e deixar ela numa espessura um pouco grossa, porque quando ela secar, ela vai encolher, essa massa vai ficar mais fina. E se você deixar fina demais, vai aparecer o papel alumínio ou o isopor depois que a massa secar. O verniz, eu também acho que é questão de gosto. Eu não gosto da peça com verniz. Pode ver minha Gegel, ela sem verniz nenhum. Eu não uso nos funcos e nada. Eu só uso verniz nos olhos. Eu uso verniz vitral, que é o que é mais brilhoso. Algum detalhe que eu quero que brilhe, como fivela de cinto, algum sapato. E a tinta que você usa para tingir a massa pode ser a tinta para tecido ou da óleo. E se você for só pintar, eu aconselho usar a tinta para tecido. E por último, as medidas, que era a maior dúvida que eu tinha quando eu comecei a fazer os funcos. Na internet eu só encontrava a altura do funko e a largura, e a profundidade da cabeça, mesmo assim encontrei medidas erradas. Eu não conseguia fazer um funko do tamanho certo. Para vocês terem noção do tamanho dessa cabeça, é o tamanho do funko que seria o funko da Funko Pop. Como eu não tinha noção, eu fazia gigantão assim. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, só a cabeça já dava quase o tamanho do funko todo. Eu consegui chegar nesse rascunho aqui. Então essa aqui é a medida padrão para você fazer a partir dela qualquer personagem. Então, é 10 centímetros de altura, cerca de 9,5 centímetros, 10 centímetros de altura. E aí essa altura ela pode variar um pouquinho de acordo com o cabelo, se tem algum chapéu, de acordo com a altura do personagem. A largura da cabeça do funko, se você for procurar na internet, você vai ver que tem 7 centímetros de largura. Aqui no meu desenho, contando de orelha a orelha, tá com 6 centímetros. Só que isso aqui ainda tá sem cabelo, tá sem nada. Então esse seria um funko como, por exemplo, do Crowley, que não tem muito cabelo aqui do lado, e aí ficou nessa medida. Mas se for um funko que tenha cabelo, dependendo da personagem, uma personagem feminina, vai ficar assim com 7 centímetros. O corpinho tem 4,5 e os pezinhos 1 centímetro de pé. E a profundidade da cabeça é de 5,5 centímetros, lisa, sem nada, do jeito que tá aqui. A profundidade, vocês entendem o que é profundidade, né? A lateral, é de frente até atrás. A profundidade é isso aqui, ó. Então a do funko é de 5,5 centímetros, 5,5 centímetros. E aí ela vai ficar um pouco maior, né? De acordo com o cabelo do personagem. Basicamente essa a medida. E para você ter uma noção de proporção, de onde fica olho, onde fica nariz, onde fica a altura da perna, tudo, braço, você tem que ter uma referência. Por isso que é importante ter a referência. Se vocês tiverem alguma sugestão de funko para eu fazer, podem colocar aqui nos comentários que eu vou fazer os que vocês pedirem. Bom, então foi esse o vídeo explicando. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que tenha esclarecido bastante as dúvidas. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, se você ainda tem alguma outra coisa que você quer saber, é só perguntar aqui embaixo que eu vou responder. Se não der pra responder todo mundo, se tiver muita pergunta, aí eu faço um vídeo só respondendo as perguntas. E deixa também sugestão de funcos que você quer que eu faça. O próximo vídeo que eu vou fazer ensinando a fazer um funko do Will, de Stranger Things, eu acho que é assim que se fala. Aí já vai ficar mais fácil pra vocês verem mais ou menos a técnica, como é que é. Esse foi o primeiro vídeo do canal da Gegel. Eu decidi fazer esse canal porque quando eu comecei lá no comecinho, lá quase 2 anos atrás, eu sempre ia procurar o que eu não sabia no YouTube. Sempre que eu não sabia de alguma coisa, sempre que eu ia fazer alguma coisa e dava errado, eu tentava fazer e não conseguia, ou simplesmente não sabia fazer, eu ia procurar um vídeo ensinando a fazer,
e aprendi, pronto, fazia. E muitas pessoas também chegaram para mim pedindo para eu explicar, para ensinar a fazer, porque eu não tenho como dar aula particular e ensinar para cada uma dessas pessoas. Eu resolvi fazer os vídeos para ensinar, assim como outros vídeos me ajudaram a ajudar vocês também. Então espero que vocês tenham gostado. Beijos modelados e até o próximo vídeo.